Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência na aula de tecido conjuntivo. Pessoal, essa aula vocês vão precisar prestar bastante atenção, porque esse tecido é o tecido que faz não só o meio de campo entre os outros tecidos, mas o estádio inteiro, né? Ele é quem junta todos os tecidos e todos os tecidos estão ali, dentro do tecido conjuntivo. E dentro do tecido conjuntivo, das classificações dos tecidos do tecido conjuntivo, existem várias outras classificações ou vários outros subtipos de tecido conjuntivo. Então ele é o estádio inteiro, porque ele está ali fazendo a grama, ele está ali fazendo a estrutura, né, das cadeiras, digamos assim. Então o ambiente, o som, digamos assim, né? Então tudo que compõe o nosso organismo quase é o tecido conjuntivo. Por isso ele é muito importante. Então prestem bastante atenção na aula de hoje. Então, antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês essa imagem aqui. Nessa imagem a gente tem todas as informações sobre o tecido conjuntivo. Olhem só quanta informação, quanto nominho que tem aí. Mas já pelos subtítulos aqui a gente pode ver, né? Tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo. Gente, adiposo é o tecido das células gordurosas, de armazenamento de gordura. Pensem só, a diferença que tem entre gordura e osso. Mas mesmo assim, todos esses tecidos, todos esses subtipos do tecido conjuntivo são tecido conjuntivo, são o mesmo tecido, a mesma origem, né? Vamos relembrar aqui a aula de embriologia, né, que foi do ano passado, nós estávamos em pandemia ainda. É essa origem aqui, a origem do mesoderma. Então, quando a célula do espermatozoide se encontra com o óvulo, essas células começam a se multiplicar e a partir dali, quando elas já adquirem um determinado tamanho, elas começam a se modificar de uma forma muito específica para todos os animais em que ocorrem essa união de espermatozoide com óvulo, né? Chega um determinado estágio em que ele começa a adquirir uma determinada forma. E para nós, a forma é essa aqui. E quando a gente vê essa forma, a gente vê 3 folhetos embrionários: o endoderma, ectoderma e mesoderma. O mesoderma é o que vai dar origem a determinados tecidos do nosso corpo. Então você vê lá os ossos, músculos, sistema circulatório, a própria derme que fica abaixo, né, da epiderme, fica abaixo da pele, sistema circulatório e reprodutor. Então beleza. Feita essa recapitulação aqui, como é o tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo, portanto, ele tem uma matriz celular em grande quantidade. Na aula passada, nós estudamos o tecido epitelial e a gente viu que essa informação aqui, pessoal, ó, características, tecido epitelial: células justapostas, portanto muito juntas, com uma união mantida principalmente por desmossomos, que são ali as especializações dessas células para ficarem bem unidas. E também pouca substância intercelular. Substância intercelular é um outro nome para a matriz extracelular. E, portanto, no tecido conjuntivo você vai ter muita substância intercelular, muita matriz extracelular, é a mesma coisa. A matriz extracelular, ela é um tipo de líquido, uma estrutura, né, que fica em volta das células. Essa estrutura ela é composta pela substância fundamental amorfa, vocês gravem esse nome, substância fundamental amorfa, que é um conjunto aí de proteínas, açúcares, um fluido de água com pequenas moléculas ali também, pequenas proteínas, e fibras. Essas fibras vão ter 2 tipos de fibras que vão diferenciar dependendo do local onde ocorrer: as fibras colágenas e as fibras elásticas. Então, voltando aqui na apostila, a gente vai
dar sequência ali e vai ver que a substância fundamental amorfa, ela é o que vai dar a diferença entre o osso e o plasma sanguíneo. Por quê? Por causa da consistência. No osso ela vai ser mais rígida e já no plasma sanguíneo ela vai ser mais líquida. Por que no osso é mais rígido? Porque é lá onde se concentra o armazenamento de cálcio. 99% de todo o cálcio que existe no nosso corpo é armazenado dentro dos ossos. Armazenado nos ossos, aliás, né? E no sangue ele pode ficar ali disperso, ele fica correndo, né? Não fica armazenado ali. Quando o cálcio é armazenado ali na substância fundamental amorfa, né, na matriz extracelular do osso, ele mineraliza. Então isso que torna o osso tão rígido. Agora eu quero voltar aqui, pessoal, nessa imagem para falar para vocês sobre as funções do tecido conjuntivo. A sustentação a gente já falou, né, questão dos ossos aí. Também a cartilagem, ela dá sustentação, o tecido conjuntivo ele vai dar o formato para o nosso organismo, no geral, né? A função de defesa, vamos olhar aqui as células que compõem o tecido conjuntivo. O fibroblasto ele vai fazer as fibras, ok. Uma das funções que a gente pode associar ao fibroblasto também vai estar, conforme ele produz as fibras, vai estar assim, quando a gente faz um machucado, né? E esse machucado precisa cicatrizar, então no processo de cicatrização. Agora vamos olhar os outros. Macrófago, mastócito e plasmócito, todas essas são células especialistas na defesa do nosso organismo. O macrófago, pelo nome a gente pode imaginar, né? Macro é grande, fago, porque ele faz uma das principais células aí para a realização da fagocitose e pinocitose. Talvez alguns de vocês vão se lembrar lá do EJA 1, né? O processo de fagocitose e pinocitose é um processo em que uma determinada célula ela engloba coisas externas. Então vamos pôr aí nesse caso aqui um parasita, uma bactéria, alguma coisa assim, essa célula vai englobar e lá dentro vão ter pequenas enzimas que vão digerir, vão destruir essa ameaça, essa invasão ao nosso organismo. E após destruir, essa célula pode se utilizar ou pode descartar o que era parte daquele organismo ali. Mastócito é uma célula que ela organiza, ela orquestra reações de alergia, reações de inflamação do nosso organismo. Então vai ter ali ela vai produzir heparina, por exemplo, quando a gente machuca, e vai ter, ou se não, quando acontece algum tipo de invasão, ela vai ter ali uma ação anticoagulante para não congestionar a princípio, né, o local ali, e assim as outras células de defesa poderem acessar aquela região. Ou ela pode estar produzindo histamina, que é também assim, estou dando exemplos para vocês, mas o mastócito ele tem várias outras substâncias que ele se utiliza no processo de alergia aí. A histamina é só a principal delas. O plasmócito, uma célula que produz anticorpos, células especialistas em defesa. Então está aqui classificado essa função de defesa do tecido conjuntivo. E a função de nutrição é muito evidente para a gente pensar, porque o tecido conjuntivo ele tem muito dessa matriz extracelular. Então ele se torna mais líquido. Então ali os nutrientes podem correr mais facilmente. Então, como ele faz a interface entre os diferentes órgãos do nosso organismo, é por ali que vão correr os nutrientes. Então vamos pensar aqui no sangue. O oxigênio, que a gente obtém a partir dos pulmões, um órgão do nosso corpo, ele vai ser dispersado pelo sangue. Então o sangue ele vai percorrer pelos vasos sanguíneos ali, né? E o próprio sangue ele é tecido conjuntivo. Então, especialização aí, função, né,
de nutrição. Voltando para a apostila, a gente vai falar sobre as fibras. O colágeno, muita gente aí já deve ter ouvido falar, né? Esse produto aqui contém colágeno, é bom para a pele. Por quê? O colágeno, ele é uma fibra de alta resistência, ele é uma fibra mais grossa do que as outras. E ela serve justamente para isso. Na nossa pele, assim, ela serve para dar firmeza. Então, quando a gente vai ficando mais velho, essas fibras de colágeno elas vão se rompendo e o nosso organismo não vai tendo mais capacidade de recompor ela da forma como era. Então, aí uma das funções do colágeno é essa função de resistência. Pelo contrário, as fibras elásticas elas são fininhas e servem para dar uma certa elasticidade. Então, quando a gente puxa a nossa pele, por exemplo, e solta ela e ela volta ao normal, é uma associação aí do colágeno com essas fibras elásticas. As fibras elásticas ela permite que você estique e também ela permite retornar ao estágio original. E essas fibras reticulares elas estão presentes ali, elas têm um formato de trançado e estão presentes em volta dos órgãos para poder separar um órgão do outro e mesmo assim permitir que esse órgão tenha movimento, certo? Então isso aqui é o que classifica a substância, a matriz extracelular, né, o tecido conjuntivo, é classificado por essa configuração. Fibras, que a gente estudou aqui, colágeno, elástica, reticulares. Células, vai ser diferente para cada tecido conjuntivo, para cada lugar, né? E a substância fundamental amorfa. Agora a gente vai ver dois tipos de tecido conjuntivo. Duas classificações. Ele tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o que a gente vai ver agora, e tecidos especiais, que a gente vai ver nas próximas aulas. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é o que a gente pensa quando fala em tudo que está abaixo da pele. Então, o que a gente pode pensar em tudo que está abaixo da pele? No formato, na distribuição dos órgãos ali, né? Ele vai ocorrer principalmente nessa parte assim. Então ele vai preencher, função de preenchimento, sustentação. Esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai ter dois tipos de classificação de acordo com a quantidade de matriz extracelular que vai ter no tecido. Então a gente tem a possibilidade do tecido, a classificação, né? Tecido conjuntivo frouxo e tem tecido conjuntivo denso. Então, o tecido conjuntivo frouxo é um tecido que ele preenche, dá apoio, né? Aquele formato, ele permite a movimentação, nutrição ali entre os tecidos, né? Principalmente o tecido epitelial, movimentação de nutrientes no caso, né? Mas também movimentação de células de defesa, né? Então são células transitórias que estão passando por ali. Outras células também elas ficam ali, os macrófagos. E para falar do tecido conjuntivo denso, eu quero mostrar para vocês essa imagem, captura pessoal, mas eu queria que vocês visualizassem essa imagem. Olha a diferença de organização das fibras do tecido conjuntivo denso não modelado para o denso modelado. Então, mais uma classificação aí para vocês compreenderem, né? O tecido conjuntivo ele pode ser frouxo ou denso. E sendo denso, ele pode ser não modelado ou modelado. Portanto, esse tecido não modelado ele vai ocorrer mais na pele. Então, ele tem uma propensão maior a se romper. Agora, esse tecido modelado, vocês podem ver que ele está mais organizado e ele serve para fazer essa união entre o osso e o músculo, para que não se rompa essa união do músculo com o osso e assim permita que o músculo possa estar sempre ali, independente da força que o músculo exija, que o músculo faça para movimentar ali os nossos braços e pernas,
que esse tendão ele fique ali, não pode romper, então por isso eles são organizados assim. E aqui uma imagem aqui, pessoal, da nossa pele, onde aparece o tecido conjuntivo denso não modelado, o tecido conjuntivo frouxo e o epitélio, com as células epiteliais uma em cima da outra.